Pai querido, e agora, Senhor, eu oro para que Tu fluas através deste vaso. Se há algum impedimento, Senhor Espírito Santo, limpa. Se há alguma coisa que está em si, Tu fluis completamente limpa pelo sangue do Cordeiro. Flui, Senhor Espírito Santo, através deste vaso. Que seja como os oráculos dos Teus céus, Senhor. Usa-o nas Tuas mãos como vaso de honra para a glória do Teu nome, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos a paz do Senhor Jesus. Eu me encontro muito feliz de, nesta manhã, de poder estar com vocês, de estar com meu amigo, o apóstolo Carlos, que é uma referência para todos nós, principalmente para nós que somos brasileiros, de saber que temos pessoas dessa nação que ama as coisas de Deus e leva o Evangelho a sério. Não é verdade? Então, eu me sinto privilegiado de estar nesta manhã e também com a sua digníssima esposa, este casal tão amável da minha igreja e também de vocês também, em nome do Senhor. E também fazendo menção do apóstolo Davi Pereira, que é outra referência também, ministerialmente, pela idade que ele tem, mas ele não nega de fazer a obra de Deus, não é verdade? Meus irmãos, estamos felizes, nós somos pastores da nossa igreja, da Cubatão, a nossa sede, estamos ali na Torre da Maria. Nosso pastor, meu pastor presidente, é o meu pastor Carlos Roberto, e a nossa sede está em Cubatão, e nós somos representantes dele aqui nesta nação, em nome do Senhor. Não foi possível a minha esposa estar, e a minha filha, a cantora Thalita, por devido a algumas agendas, alguns compromissos, mas eu dispensei tudo para estar com vocês aqui hoje. Amém? Para conhecer vocês. E quando eu adentrei a este lugar, eu já senti a presença de Deus. Já senti uma paz. Já senti, meus irmãos, a presença do Espírito de Deus. No momento que a pastora estava adorando ao Senhor, aí, meus irmãos, que a glória fluiu neste lugar para a glória do Senhor. Queridos, sem muita delonga, nós iremos trazer uma palavra. Quando o apóstolo Davi, o apóstolo Carlos me convidou, eu falei, meu Deus, eu sou tão pequenininho para pregar no meio de um legado tão grande ministerialmente, mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. Hoje eu sou Davi, irmãos, entende? Eu sou o menor da casa, glória a Deus, amém? Mas é bom falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, e eu tenho certeza que nesta manhã o Senhor tem uma palavra ao teu coração. A nossa vida, irmãos, neste lugar não foi em vão, não foi em vão. Esta semana nós passamos uma semana de orando das 6 às 7 da manhã na nossa igreja, porque nós precisamos de buscarmos ao Senhor, não é verdade? Irmãos, já quero entrar na palavra para não terminar o culto tarde com nossos irmãos, porque há muitos irmãos que estão preparando já aquele churrasquinho, né? Que é coisa deliciosa após o culto, né? Então nós vamos ser bem breve, bem rápido com os irmãos, porque o que o Senhor quer fazer, Ele vai fazer. Não é por muito falar, o Senhor é simples, irmão. Não é verdade? O homem que muitas vezes que queremos enfeitar as coisas, não, mas o Evangelho é simples. A palavra do Senhor, o Senhor, quando Ele curava, Ele falava, seja feito segundo a vossa fé. Pronto, Ele está curado. É verdade? Amém? Meus irmãos, Evangelho de Lucas, o capítulo 18 e o versículo 35. Eu quero nesta manhã fazer menção desta palavra. Está no Evangelho de Lucas, o capítulo 18 e a partir do versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. Engrandecido é teu nome. Aleluia. Aleluia. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor.
E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouviram passar a multidão e perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que ia passando e repreendeu para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, falando, e mandou que lhe trouxesse o cego, e trouxeram, e chegando e perguntaram-lhe, dizendo: Que queres que te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso e dava louvores a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero nesta manhã com vocês, em nome do Senhor, dar o tema desta mensagem da seguinte maneira: para Deus nada é impossível. Nós vimos aqui uma situação de um homem que era cego, mas a palavra de Deus, ela nos diz, meus irmãos, que aonde Jesus se encontrava, a multidão seguia ao Senhor, porque a multidão sabia que aonde Jesus estava, alguma coisa ia acontecer. Aonde Jesus se encontrava, o Senhor, ali ia acontecer maravilha. Da mesma maneira, os meus irmãos, as minhas irmãs, trabalharam durante a semana as suas ocupações, mas vieram a este lugar nesta manhã, porque vocês têm convicção que Jesus aqui está. Amém. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que havia um cego. Veja bem, meus irmãos, que situação, uma pessoa querer enxergar a luz do dia e sem poder enxergar. Uma pessoa, para ele andar, para ele ir a qualquer lugar, ele dependia de alguém lhe pegar na sua mão e levar ele até aquele determinado lugar. Mas a Bíblia nos diz, queridos, que ali estava um cego, e aquele homem, meus irmãos, estava mendigando. A Bíblia nos diz que no momento que Jesus ali adentrou, ali com aquela multidão, aquele homem começou a ouvir um barulho, meus irmãos, algo diferente. E talvez, eu creio, meus irmãos, que aquele cego, alguém já tinha contado para ele: olha, aqui na nossa cidade há um homem chamado Jesus, que ele está curando. Ele sabia, entende? E no momento que ele agora, sabendo que Jesus ali estava, ele começou a clamar, ele começou a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas só que nós sabemos, meus irmãos, que quando nós almejamos algo da parte de Deus, você sempre vai encontrar alguém para querer lhe impedir os seus sonhos, para querer impedir o seu sucesso, de querer impedir dos seus projetos. E agora veja bem, meus irmãos, que aquele homem, sabendo que Jesus ali estava, ele começa a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E a palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que o Senhor ouviu aquele clamor. Aí entra a palavra de Deus no livro de Jeremias 33, verso 3: clama a mim
e eu responderei. Aquele homem, ele sabendo que Jesus ali estava, ele começou a clamar, a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Talvez, meus irmãos, aqui no nosso meio, há irmãos e irmãs, e talvez você tenha um problema, tenha uma situação, que talvez alguém da sua família, talvez já falou para você: olha, para você não tem mais jeito. Para você não tem mais jeito. Você não vai chegar nos seus objetivos. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas só que nós temos como base, dentro desta palavra, meus irmãos, que aquele cego, ele não ouviu a multidão. Porque muitas vezes a multidão é o problema, né, pastor? Muitas vezes, né, pastora? Muitas vezes a multidão é problema. E muitas vezes, quando alguém vê que você tem um sonho, tem um objetivo, vai querer te parar, vai querer colocar empecilho, para que você não avance. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, meus irmãos, que aquele cego, ele não ouviu a multidão, ele continuou clamando, ele começou pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, eu creio se aquele cego, se ele ouvisse a multidão, ele estaria cego até hoje. Verdade, estaria cego até hoje. Entende? Mas só que aquele cego, ele teve fé, ele teve convicção, ele não ouviu a multidão, não, mas ele creu, ele falou: não, eu sei que Jesus aqui está. Amém. Talvez ele pensou: olha, se eu não receber hoje, eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade. É verdade. Ele falou: não, é hoje, custa o que custar, eu vou clamar, porque eu sei que Ele tem poder para me abençoar. Amém. Porque Jesus, irmãos, aonde Jesus chegava, Jesus curava o leproso, Jesus fazia maravilha, Jesus curava um, curava outro, e a fama de Jesus, irmão, ela começou a divulgar naquela província. É a mesma coisa nos nossos dias. Quando acontece coisas boas e coisas más, não é verdade? Todo mundo fica sabendo, não é verdade? Mas quando acontece, meus irmãos, assim aconteceu quando Jesus, ele fazia grandes milagres, entende? A fama de Jesus começou a se divulgar, e o povo sabia que ali havia um homem chamado Jesus, e ele já está aqui no nosso meio. E eu já estou vendo ele. Amém. Como nós falamos, nosso irmão mais velho já está aqui no nosso meio. Essa alegria que você está sentindo, essa vontade de você chorar, isso daí não é normal, isso daí é a presença de Deus. Amém. Porque a palavra de Deus, ela nos diz, irmão, que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Amém. A Bíblia nos diz, irmãos, que aquele cego, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, irmãos, ele gosta quando alguém clama a ele. Ele ama, irmão, ele gosta. Entende? Jesus sabia que aquele homem estava cego, mas Jesus perguntou para ele, e Jesus mandou chamar aquele cego. Jesus mandou chamar ele. Olha o que nos diz o texto sagrado. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendia para ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus mandou chamar ele. Olha que coisa linda. Amém. Aleluia. E vamos agora, vem comigo na mensagem.
O homem que alguém, do meio da multidão, fala para ele parar de clamar, e agora o próprio Jesus manda ele vir até aqui. Irmãos, eu creio que naquele momento, aquelas pessoas que estavam querendo impedir o milagre na vida daquele homem, irmãos, eu creio que ficaram com uma vergonha tremenda. Não é verdade? E ficaram sem graça. E agora nos diz a Bíblia que Jesus mandou chamar ele. E no momento que aquele homem chegou diante de Jesus, então Jesus, parando, e mandou que ele trouxesse, e chegando a ele, e perguntou-lhe, e dizendo: que queres que faça? Irmãos, Jesus estava vendo que aquele homem estava cego, mas só que Jesus queria ouvir na boca dele. É verdade. Aleluia. Jesus, irmãos, ele não queria que ninguém viesse terceirizar o pedido daquele cego, não. Ele queria ouvir a boca dele. Amém. Entende? E nesta manhã, Jesus também quer ouvir a sua boca. Amém. E você vai dizer: Senhor, eu tenho um problema esta semana. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de algo dentro da minha família, de uma solução familiar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que para Deus nada é impossível. Nada. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor, às vezes, meus irmãos, o médico muitas vezes dá uma palavra: olha, para você não tem jeito, a sua solução, o seu problema é muito grave. Mas eu quero te dizer, a última palavra não vem do homem, não vem da mulher, mas a última palavra, ela vem do Senhor. Amém. A última palavra vem do Senhor. E agora nós vimos, meus irmãos, que Jesus perguntou: o que queres que te faça? Jesus estava vendo que ele estava certo, mas Jesus queria ouvir ele, porque no momento que nós abrimos a nossa boca, para pedirmos a ele, ele está vendo, meus irmãos, o nosso pedido, o nosso ato de fé. Poderia alguém chegar para Jesus: olha, Jesus, o problema dele, ele está cego, ele quer a cura. Não, mas ele era a vítima, ele precisava ele mesmo chegar para Jesus e falar: olha, Jesus, eu quero que o Senhor abra minhas vistas. Entende? Aleluia. Irmãos, e o texto sagrado vai nos dizer, meus irmãos, que não foi daqui uma semana, não foi daqui um mês, foi na hora. É verdade. Irmãos, o nosso Jesus, minhas irmãs, ele faz coisas que nós muitas vezes ficamos admirados. Sim, admirados. Jesus faz, irmãos, cada milagre em nossas vidas, que nós ficamos, irmãos, assombrados de ver a manifestação da glória do Senhor. Porque, meus irmãos, a Bíblia nos diz que todo aquele que pede, recebe. Amém. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que aquele cego, ele não foi clamar o vizinho, não, ele não foi clamar a vizinha, não, ele foi pedir ao Senhor. Amém. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós pedimos a pessoa errada. E aí o problema. Entende? Muitas vezes, meus irmãos, nós vamos contar o nosso problema para a pessoa errada. Mas eu quero te dizer, se nesta manhã, se nós fazermos o mesmo que o cego de Jericó, aquele cego, ele fez, contar para o Senhor, clamar a Ele, eu tenho certeza, meus irmãos, você já pode levantar a tua mão, que você nesta manhã vai sair de posse de vitória. Amém. Eu tenho certeza que nesta manhã você vai sair aqui para aquelas portas, para a tua casa, aquele problema que você tinha de resolver esta semana, fique em paz, Jesus já deu vitória. Amém. Se tranquilize,
Porque muitas vezes, meus irmãos, eu tenho observado, principalmente, vou falar aqui de Portugal, eu estou aqui, já caindo já para 6 anos, que aqui nós estamos, eu tenho visto, meus irmãos, não somente nós brasileiros, irmãos africanos, nós irmãos portugueses, meus irmãos, às vezes vem o problema, vem a dificuldade e começa a entrar em desespero. Aí nesses dias eu atendi uma família no meu gabinete que o filho, ainda jovem, tentou se suicidar. Irmãos, eu falo lá na minha igreja, lá na nossa sede, eu tenho orado a Deus para Deus afastar esse demônio de Portugal. Amém. Irmãos, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que é o Senhor que nos dá a vida. Há pessoas que muitas vezes ele se vê em seus problemas, em suas dificuldades. O inimigo coloca na mente dele, na mente dela, para fazer tal coisa. Não, irmão, a solução é Jesus. Amém. A solução está em Jesus, irmão. Irmão, a nossa solução, ela está em Jesus. Nós temos de confiar nele, nós temos de entregar a nossa causa nas mãos dele. Só que nós temos de aprender uma coisa, é entregar e descansar. Amém. Nós temos, irmãos, de entregar a nossa causa. Senhor, está nas tuas mãos, e descansar o coração. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não estamos de posse de vitória, porque muitas vezes nós entregamos a nossa causa nas mãos do Senhor e chegamos na nossa casa, tiramos da mão do Senhor. Essa casa não vale. O problema está aqui dentro dessa casa. Eu olho para o meu marido, olho para minha esposa, para meus filhos, é um problema daqui, é um problema dali. Você não entregou na mão de Deus. Se você entregou na mão de Deus, já começa a ver a sua casa transformada. Amém. Irmãos, eu aprendi, eu li um livro que quando estava em São Paulo, nós estávamos na região de Limeira, era outro ministério que nós congregava, e ali eu li um livro de um pastor da Coreia do Sul, e ali, meus irmãos, aquele pastor conta no seu livro, na sua biografia, ele conta, meus irmãos, o relato de uma irmã, que aquela irmã chegava todo dia, chegava na igreja e ia procurar o pastor. Pastor, ora pela minha filha. A minha filha, olha, ela é a vergonha da família. É uma família de nome, de dinheiro, de poder aquisitivo. A minha família, ela é uma vergonha para a nossa família. E todo mundo sabe que a minha filha é dessa situação. A irmã foi uma vez, foi 2, 3. Teve um dia que Deus deu uma revelação para o pastor. E Deus falou para o pastor: olha, quando ela vir bater na porta do seu escritório, você não vai orar mais para ela. Você vai falar para ela assim. Você vai chegar dentro da tua casa, você vai ver a tua filha, mesmo que ela está bêbada, mesmo que ela está cheia de droga, você vai olhar para a sua filha e vai dizer: você é uma pastora. Amém. Você é uma missionária. Amém. Amém. Quando a irmã ouviu, mas pastor, a irmã, Deus usou o pastor, apóstolo Carlos. Olha, a palavra de Deus para você é essa hoje, não é outra. E aí a irmã olhou, tá bom, pastor, a irmã saiu. E a irmã, quando chegou na sua casa, meus irmãos, a sua filha chegou do baile, do sábado para domingo, bêbada, e quando ela entrou no portão, a sua mãe olhou e falou: Jesus, eu vou usar a fé do pastor. E quando ela viu a filha chegando: minha filha, você é uma pastora. Amém. A vizinhança olhou e falou: mas peraí, eu não estou entendendo. A filha dela está bêbada, drogada, e ela está dizendo que a filha dela é uma pastora? Isso é para quem crê. Irmão, isso daí é para quem crê.
Porque a Bíblia, ela nos diz, irmãos, que há poder nas nossas palavras. Amém. Há poder nas nossas palavras. E nós precisamos, irmão, ter palavra de bênção para abençoar a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém. A vizinhança olhou, olha, a mãe dessa menina está ficando doida. E a menina foi chegando. Quando a menina chegou na porta da casa, entrou para dentro, a irmã olhou para a filha: minha filha, você é uma cantora. Deus vai te dar um esposo que é um pastor. Você vai trabalhar na obra do Senhor. Irmão, a irmã ficou durante uma semana. E a irmã no domingo foi para a igreja. E quando a irmã chegou na igreja, irmãos, a irmã tinha até vergonha de cumprimentar as irmãs, porque todo mundo sabia do problema da filha dela. Todo mundo sabia. E a irmã chegou, dobrou seu joelho lá na frente do altar. E de repente está em andamento o culto. E chega uma jovem na igreja. E quando chega aquela jovem na igreja, sentou no último banco, irmão, no último banco. Vê o que é a pessoa ter fé e a pessoa ter amar a pessoa certa. E quando aquela jovem chegou na igreja, lá estava em andamento o culto. No momento em que o pastor pregou, ministrou, pediu oferta, a igreja então fez o apelo. E a irmã lá na frente do altar orando, com o rosto no pó: Senhor, a minha filha é uma pastora. Senhor, a minha filha, ela não dormiu em casa essa noite, mas ela é uma serva do Senhor. Ela vai ser uma profeta da tua casa. O Senhor vai dar um casamento para ela, em nome do Senhor. Ela vai casar com o homem de Deus. A minha família, a minha filha, ela vai dar muito prazer para a nossa família. Amém. Irmãos, quando a irmã está orando, o pastor faz o apelo. Irmãos, quem vem à frente aceitando Jesus? A filha daquela irmã. Amém. Aleluia. A filha daquela irmã vem com a mão levantada, aceitando a Jesus, e conta, meus irmãos, na biografia deste livro que eu li, que hoje, meus irmãos, é uma mulher de Deus. Amém. Tem a sua família, tem seu esposo, tem a sua vida ministerial, porque ela tomou posse da palavra que saiu da boca do pastor. Amém. A Bíblia, ela nos diz, meus irmãos: creia nos meus profetas e serei prósperos. Amém. Só que, meus irmãos, a Bíblia nos diz, voltando para a palavra, para nós terminar, que aquele cego, ele clamou, Jesus abriu os seus olhos. Amém. E nesta manhã, o mesmo Jesus, amém, que abriu a vista daquele cego, ele também está aqui no nosso meio. Ele está aqui. Amém. Porque a palavra de Deus nos diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele ali está no nosso meio. Irmãos, para nós terminarmos, aqui está um milagre da parte do Senhor. Há 2 anos atrás eu fui cometido do Covid. Assim que eu assumi um trabalho aqui em Portugal, que eu vim a Portugal não pelo ministério, eu já tinha sido pastor em outro ministério, que era Deus e Amor, 22 anos. Nós começamos aí, eu tinha de 13 para 14 anos, hoje eu estou com 53. Eu comecei, tem uns dias que eu comecei na fé, né? Estou aprendendo, né? E ali, meus irmãos, eu vim para Portugal pela uma empresa portuguesa, que eu trabalhei no Brasil 4 anos por essa empresa. E um dia o meu patrão falou assim: olha, irmão, um dia tu vai pisar em terra portuguesa. Eu falei: meu Deus, como? Sem dinheiro, devendo, passaporte vencido. Meus irmãos, para você saber o que Deus faz, quando Deus promete, Deus cumpre a sua palavra. Um dia eu terminei o culto, o apóstolo Carlos, alguém falou assim: pastor Lúcio, há uma cadeira que é te aguardando, há uma cadeira de destaque te aguardando. Eu falei: meu Deus do céu. Eu olhei para o vaso e falei: Jesus, aumenta a minha fé.
falei, meu Deus, trabalhando amarrando ferro, eu não duvidei, mas eu guardei no meu coração. Eu vim para Portugal, trabalhei no Porto 1 ano, pela misericórdia do Senhor, que eu vim contratado pela empresa. Depois de 1 ano, aconteceu, porque quando Deus quer fazer, irmão, Deus é tremendo. Amém. Quando Deus quer te abençoar, meu querido, quando Deus quer te abençoar, minha querida, Deus cria situações. Ele cria a situação. Nós viemos para cá, eu congregando na igreja onde nós congregamos, e ali houve uma situação. Eu nunca falei para o ministério que eu tinha sido pastor em outro ministério, porque outra coisa que eu quero falar para os meus irmãos: quando Deus tem algo com você, não precisa você se manifestar, o próprio Deus tem. Aqui está. Nunca eu falei para o meu pastor, me coloque eu na obra. Não, ao contrário, eu queria ganhar dinheiro, e aqui em Portugal, servir Jesus e dar glória a Deus, aleluia. Aí Jeová falou assim, né? Então peraí, vou mudar o trajeto. E aí, mudou o trajeto, irmão. Depois eu trabalhando, ganhando dinheiro, ganhando eu, já com 7 meses, peguei a minha residência. Falei, agora é o que eu mais preciso, é a minha residência. Agora, Jesus na frente e vou embora, vou que vou. Falei, eu vou para a Inglaterra para ganhar mais dinheiro ainda. Vocês estão risados? Que é vocês, né? Aí, meus irmãos, o belo dia eu vou para o Colombo com a minha família. O meu pastor me liga, Lúcio, quero falar para o senhor. Eu falei, meu pastor, mas o que está acontecendo, meu líder? Pastor, nós vamos precisar de um obreiro para assumir a nossa igreja aí. Eu falei, pastor, eu não quero saber disso mais não, pastor. Eu vim para Portugal para ganhar dinheiro. Irmão, ganhava 1.700 euros lá no Porto, amarrando ferro. Eu falei, Jesus, se eu for mais para longe, porque preguiça para trabalhar eu não tenho. Eu quero ganhar dinheiro. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês, o ministério falou assim, Lúcio, nós vamos dar uma ajuda para você cuidar da nossa igreja. Eu falei, meu pastor, vou fazer uma experiência de 3 meses. Está indo para 5 anos. Está indo para 5 anos. Para 5 anos. E ali eu assumi o trabalho e com aquela vontade de trabalhar, de ver as coisas acontecer, eu peguei o Covid. Fiquei entre a vida e a morte lá em Almada. Irmãos, eu contei para os irmãos lá na sede. Irmão, foi naquela época, apóstolo Carlos, que estava morrendo milhões de pessoas de Covid. Irmão, na minha frente, uma abençoada numa TV, que eu vou te dizer, misericórdia. Eu tenho TV atribulosa, irmão. Irmão, só passava, morreu tantas pessoas no Brasil, em Portugal. Eu falei, Jesus, e eu ali, em cima da cama. Irmãos, para vocês terem, vocês vão dar risada. Irmão, eu tinha medo de dormir à noite, com medo de pensar que eu morri e me colocar no sacramento. Por Deus do céu, irmão, eu dormia de dia, mas eu dormia com o olho aberto e eu fechado. É verdade, ué? Eu falei, peraí. Eu falei, meu Deus, saí do Brasil, deixei a minha família, vim para Portugal e a minha mulher vai para o Brasil viúva. Eu falei, Jesus, eu não acredito que o Senhor vai fazer isso comigo. Eu falei, Senhor, se o Senhor me dá uma oportunidade de eu voltar, eu vou fazer mais a tua obra. Um belo dia, entra para fazer limpeza na sala, na enfermaria, entrou uma senhora, bem baixinha, ela falou assim, ela me viu chorando, moço, tu está chorando? Eu falei, estou. Sabe por quê? Porque eu estou impossibilitado de falar com a minha mulher, com meus filhos, e eu tenho a minha primeira neta, nasceu e eu não posso brincar com ela. Era o que eu mais queria, era uma neta. Eu tenho a minha neta Vitória, a minha nora é branquinha, sou negrão, sou avô de uma neta galeguinha da família. E ainda é portuguesa ainda. Vocês querem? Entende? É a coisa mais linda do mundo, porque a minha nora é branca. Entende? É que Deus faz, irmão, essas coisas. E aí, a irmã entrou. Mas, irmão, quando eu entro aqui, eu sinto uma paz. Eu falei, Jesus,
Mesmo eu no leito, o Senhor está fazendo um milagre. Eu falei, Jesus, o Senhor não vai deixar eu morrer não. Irmãos, e ali eu comecei a orar. Teve um dia que eu vi a minha filha sair da enfermaria, conversando com a médica falou assim, olha, seu pai vai morrer. Me deu coágulo no pulmão. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Mas um dia o Senhor falou assim, meu servo, você não vai morrer. Eu falei, Senhor, eu com tanto projeto, eu quero abrir na Espanha, eu quero abrir a minha igreja nos Estados Unidos. Senhor, tu sabes, Senhor, a minha vontade de trabalhar com o Senhor. E foi, irmãos, 12 dias. No 11 dia, o Senhor me visitou. Eu saí daquele quadro, fui para casa, e para a glória do Senhor, aqui estou para a glória de Deus. Aleluia. Ele falou que eu. Aleluia. Entende? E aqui há pessoas aqui em nosso meio que necessitam de uma providência das mãos do Senhor. A última palavra, ela vem do Senhor. Confia nele. Entrega a sua causa, o seu problema nas mãos dele. Porque ele vai te abençoar em nome do Senhor. Irmãos, nessa trajetória ministerial, se eu for contar os testemunhos da minha família, eu tenho o meu filho caçula, ele bateu no poste lá em São Paulo, a moto deu perca total. O meu filho abriu a bacia 7 centímetros. Ele ficou um ano fazendo suas necessidades na fralda, porque não poderia ir à casa de banho. O médico falou, olha, se ele não morrer, vai ficar com sequela. Eu falei, Jesus, o Senhor é o Jesus que abriu a vista do cego, né? Então, Jesus, essa causa é para o Senhor resolver. Irmãos, o negrão está forte, com toda a saúde, trabalha lá em Lisboa, lá na área portuária, para a glória do Senhor, e me deu uma netinha, que é a Vitória, a filha dele, para a glória do Senhor. Irmãos, deixa eu falar para vocês, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena não confiar em Deus. Um dia, o meu patrão falou que ele iria trazer para Portugal. Um amigo falou para mim assim, tu vai confiar nele? Eu falei, no homem não, mas em Deus eu vou confiar. Aleluia. Amém. E depois de 15 anos, olha onde eu estou. Olha o que Deus faz. Entende? Então, você que tem promessa de Deus, aguarda com paciência. Não se desespere. Não, porque muitas vezes, meus irmãos, nós ficamos ansiosos, né, apóstolo? Ficamos ansiosos. Não, irmão, aguarda com paciência. Olha, a minha filha, eu lutei muito para minha filha entrar numa gravadora no Brasil. Irmão, lá no Brasil, eu lutei e não consegui. Vim para Portugal, a minha filha gravou em uma gravadora em português. Amém. Olha o que Deus faz, irmão. Glória a Deus. Entende? Irmão, o nosso Deus, irmão, Ele faz coisas grandes. Só basta nós clamarmos e confiarmos e acreditarmos na Sua palavra em nome do Senhor. Amém? Meus irmãos, posso fazer uma oração para a igreja? Amém. Meu apóstolo. Escola aqui em pé, meus irmãos, Aleluia, em nome do Jesus. Senhor. Glória Eu a quero Deus. fazer uma oração por você esta manhã em nome do Senhor. Você que tem uma causa, que tem um problema, para Deus nada é impossível. É verdade. Nada é impossível. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. E o Senhor está aqui no meio desta igreja para lhe abençoarmos em nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aleluia. Pai, a Tua palavra foi pregada nesta manhã. Amigo Espírito Santo, aqui está a Tua igreja, esses meus irmãos e minhas irmãs, que estão crendo, Senhor, na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se tiver alguém doente, enfermo, Pai, que o Senhor cura, que o Senhor entra, Pai, com a Tua providência, Senhor, para que o Teu nome, Ele venha ser glorificado, Senhor. Jesus amado, se há alguém no nosso meio, aguardando uma resposta, Senhor, de algo, Senhor, ó Deus, que o Senhor entra com providência, ó Pai, na saúde,
nas finanças. Abençoe, ó Pai, esta amada igreja, ao teu servo que aqui está na liderança desse trabalho, a sua esposa, a sua família, Pai, a todos os obreiros, pastores. Senhor, meu Deus, abençoe, dai a tua grande vitória, a tua bênção, no nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém.